sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar-vos um bocadinho das coisas que eu tenho no meu congelador e vou também deixar-vos algumas sugestões de receitas ou pequenas receitas, com algumas coisas que eu tenho no meu congelador sempre e que me facilitam muito a vida e que me permite, assim, preparar alguma coisa para comer bem rápido. Então eu vou mostrar-vos o que eu tenho no congelador. Está bastante desarrumado, mas mesmo assim eu vou mostrar-vos tudo. Vou aproveitar para fazer a minha lista de inventário de congelador e então deixar-vos sugestões com algumas receitas. Então, vocês podem ver que o meu congelador está bastante desarrumado, mas mesmo assim eu vou tentar mostrar-vos alguma coisa. Aqui em cima eu tenho uma caixa com croquetes caseiros que eu fiz no fim de semana passado. Eu vou guardando sempre as sobras de carne num saco ou numa caixa aqui no congelador. E sempre que tenho uma boa quantidade eu faço croquetes, ou faço empadas, folhados de carne, enfim, várias coisas. Depois tenho aqui hambúrgueres que comprei da carne alentejana, comprei já feitos porque é 100% carne. Tenho aqui uma refeição pronta que é rancho, que eu fiz na slow cooker, que me dá muito jeito de ter pronto, então está aqui. E depois tenho aqui caixas com pão. Este aqui é o pão que eu compro para as sandes do Bruno. E aqui dentro eu tenho English Muffins, que eu mesma que fiz. Deixem-me tentar mostrar-vos. Eu tenho então English Muffins que eu fiz, são caseiros, já a receita aqui no canal. Eu gosto de ter congelado este tipo de coisas porque é muito versátil e vou deixar então uma sugestão do que é que vocês podem fazer com English Muffins ou com outro pão fatiado que vocês tenham no vosso congelador. Eu gosto de utilizar os English Muffins para fazer, por exemplo, brusquetas, para utilizar e rechear com hambúrguer, com bifes para fazer prego no pão, bifanas, o que for. É muito versátil. Eu deixo descongelar ou às vezes nem isso. Corto ao meio e para fazer umas brusquetas assim com sabor a pizza, basta recheá-los com molho de tomate, orégãos, alho em pó, cebola em pó, assim, aromatizar como vocês mais gostarem. Depois por cima eu costumo colocar queijo, muitas vezes ralado, outras vezes queijo fatiado. Depois ponho pedaços de bacon ou pedaços de fiambre e vai ao forno para tostar, para o queijo derreter e ficar tudo delicioso. Antes de servir eu gosto de regar com um fio de azeite, às vezes salpicar com um pouquinho mais de orégãos. É uma sugestão rápida, fácil, que vocês fazem em pouco tempo. Podem fazer com English Muffins ou com outro tipo de pão, mas fica aqui a sugestão porque muitas vezes é o nosso jantar com uma sopinha e fica top. Nesta prateleira, na segunda prateleira, eu tenho aqui frango congelado e algumas batatas. Eu gosto também de utilizar esta batata congelada em cubinhos pequenos, que é do Pingo Doce, peço desculpa, é do Pingo Doce, para fazer uma espécie de fritata. Utilizo até air fryer para ser mais fácil e fica muito boa. Portanto, fica também aqui essa sugestão. Vou fechar a porta para poder falar convosco. Eu costumo colocar então a batata a fazer na air fryer, depois bato uns ovos com leite ou com natas, às vezes até com bebida vegetal. Tempero muito bem e coloco por cima das batatas, misturo com as batatas já fritas, coloco na air fryer até os ovos cozinharem, fica delicioso, é uma fritata fácil de fazer. Podem adicionar espinafres, pedacinhos de salsicha, cebola picada ou laminada, o que vocês mais gostarem e fazem uma fritata deliciosa. Então eu tenho sempre um saquinho daquela batata, que ela é muito miudinha, porque dá muito jeito para essas coisas. Tenho também aqui bacalhau, tenho bolinhos de bacalhau também que fiz no fim de semana, tenho bifes, nuggets, que também há receita aqui no canal, há 2 receitas de nuggets, portanto vocês podem ver. Eu vou tentar deixar ficar os links dessas receitas nos cards e também na caixa de descrição do vídeo. E depois tenho aqui uma outra coisinha nesta caixa que eu não vou conseguir abrir, eu vou mostrar-vos só assim.
Isto é uma espécie de bolonhesa que eu fiz na slow cooker e que sobrou. Eu fiz para o almoço e sobrou este bocadinho. Eu não deitei fora, congelei, porque ela é ótima para fazer uma coisa que os nossos amigos brasileiros chamam de buraco quente, que é pegar em pães, tirar uma parte do miolo, colocar queijo, colocar um pouco desta carne, colocar mais queijo por cima e salsa ou as ervas que vocês mais gostarem assim por cima e levar ao forno para o ponto de estar, o queijo derreter e a carne também estar quentinha. Eu aqueço a carne antes de rechear os pães, porque senão ela pode não aquecer o suficiente. Então eu aqueço sempre antes e fica ótimo, é muito, muito bom. Vocês podem fazer no forno ou fazer também na air fryer. Eu faço muitas vezes na air fryer e fica mesmo delicioso e é fácil. Então, quando eu faço carne para chili ou bolonhesa, eu guardo sempre assim umas caixinhas mais pequenas para fazer o buraco quente, porque é top mesmo. E mais uma vez, com uma sopinha é muitas vezes o nosso jantar. Falando em sopas, aqui na porta do meu frigorífico eu tenho uma sopa congelada nesta peça da Tupperware que mantém muito bem e então eu gosto sempre de ter uma ou duas sopas congeladas, mas para além disso eu tenho também sempre bases de sopa. Esta tem cenoura, tem abóbora, tem couve-flor, couve. E o que é que eu faço com isto? Isto vai direto para a Yummy com um fio de azeite, com água e sal e faz umas sopas ótimas. Aquilo que eu gosto mais de fazer é deixar descongelar um bocadinho, coloco no copo da Yummy, ponho um fio de azeite, normalmente umas 20 gramas de azeite, e programo a Yummy para suar os legumes. Então durante 10 minutos eles ficam ali a cozinhar, a libertar a sua água. E só depois é que eu acrescento água, acrescento sal e programo a Yummy para fazer realmente a sopa durante mais uns 20 minutos, mais ou menos, para acabar de cozer todos os legumes. E depois é só ralar, provar, retificar de sal, de água, se fizer falta, e a sopa fica feita. Então eu adoro ter estas bases de sopas congeladas porque facilita-me muito, muito a vida. Gosto de ir ao supermercado, comprar os legumes, fazer estes saquinhos de sopa e ter no congelador porque é uma ajuda muito, muito boa. Também tenho aqui pão para hambúrgueres. Eu tenho sempre ervas aromáticas congeladas, pesto caseiro também congelado. Gosto de fazer em quantidade e congelar, acho que dá muito jeito. Isto é a massa de pimentão que há receita aqui no canal também, é muito fácil de fazer e dá muito, muito jeito de ter no congelador. Eu gosto de ter assim doses pequeninas para pôr num assado ou para pôr num estofado, é delicioso. Então são coisas que eu gosto sempre de ter no meu congelador. Tenho aqui mais pesto porque é muito, muito útil. Vou agora aparecer. Outra coisa que eu gosto de ter também é caldos caseiros. Este é de pato, que eu fiz na slow cooker. E está em garrafa, mas muitas vezes eu coloco os caldos naqueles saquinhos de cubos de gelo para ser mais fácil de utilizar. E por último, para finalizar aqui este vídeo, tenho também frutos vermelhos congelados. Eu vou deixar-vos também uma sugestão, que é algo que já há aqui no canal há muitos anos, mas eu vou deixar ficar também em sugestão. Então, com os frutos vermelhos eu gosto de fazer um molho de frutos vermelhos e sementes de chia que utilizo para, por exemplo, para barrar as torradas, mas também para colocar nos iogurtes. Agora no inverno é muito mais difícil nós comprarmos frutos vermelhos, não é? Morangos, framboesas, mirtilos, amoras. É muito mais complicado de encontrar, os preços também são muito mais elevados. Então aquilo que eu gosto de fazer é ter sempre um molho de frutos vermelhos e sementes de chia no frigorífico para utilizarmos e colocarmos colheradas no nosso iogurte, nas papas de aveia, nos pudins de chia, enfim, vamos colocando nessas coisas e comemos também, utilizamos também para barrar as torradas.
O molho é muito fácil, há receita aqui no canal, mas eu vou-vos deixar aqui um pequeno clipe. Aquilo que eu faço é colocar um pouco de frutos vermelhos, por exemplo, 200 gramas de frutos vermelhos, numa taça que possa ir ao micro-ondas e eu coloco alguns minutos. Gosto de utilizar os frutos vermelhos congelados para fazer esta receita porque largam mais água e nós vamos precisar de água para hidratar as nossas sementes de chia. Então eu coloco a taça com os frutos vermelhos durante uns 4, 5 minutos no micro-ondas, só aquele tempo suficiente para que eles cozinhem e nós consigamos triturá-los sem partir a varinha mágica. Assim eles cozinham, libertam a água toda e nós conseguimos triturar. Se vocês preferirem ter os pedaços dos frutos vermelhos, então não triturem, não é obrigatório. Eu gosto dos frutos vermelhos mais trituradinhos, então costumo passar a varinha mágica. Depois disso coloco o molho num frasco que já está normalmente bem lavado, todo desinfetado. Coloco lá o molho e acrescento 2 a 3 colheres de sopa de sementes de chia. Temos que misturar muito bem, as sementes de chia vão hidratar no nosso molho de frutos vermelhos e vai transformar este molho quase numa geleia, numa compota, porque vai ficar espesso. Agora, eu não costumo acrescentar açúcar, se vocês forem mais golosinhos e quiserem podem acrescentar, eu não o costumo fazer. Uma coisa que eu quero vos dizer é que têm que fazer uma quantidade pequena porque isto dura uma semana, 10 dias no máximo no frigorífico. E depois, como não tem qualquer tipo de conservante, não tem açúcar para conservar, o que vai acontecer é que o nosso molho vai azedar, vai estragar-se e se vocês fizerem uma grande quantidade vão acabar por deitar fora. Então, façam 100 gramas, por exemplo, de frutos vermelhos só e gastam, então todas as semanas fazem isso, porque vocês em 10 minutos têm esta receita pronta. Há aqui mais uma coisinha que eu vos quero mostrar, que eu tenho sempre no meu congelador e mais uma sugestão que eu também vos quero deixar. Então, isto é uma saquinha de arroz, é uma saquinha com arroz cozinhado, que eu gosto sempre de ter arroz cozinhado no congelador. Eu sei que muita gente vai me dizer que fazer arroz é super fácil e super rápido. É claro que sim, mas eu gosto de ter no congelador porque também me ajuda muito. Então, assim em saquinhos ou em caixinhas, eu tenho sempre algumas doses de arroz congelado. E o que é que vocês podem fazer com este arroz para vos salvar uma refeição? O que eu gosto de fazer é um arroz frito. Eu aqueço um wok ou uma frigideira e depois coloco lá diversas coisas. Por exemplo, cubinhos de bacon, ou cubinhos de presunto, ou de chouriço, ou de outra coisa qualquer. Podemos também manter isto vegetariano, se vocês preferirem. Podemos fazer também uns ovos mexidos, ou então ter um ovo ou 2 cozidos no frigorífico para utilizar nesta receita. E então vamos saltear aqui alguns legumes como cenoura, ervilhas ou brócolos, que muitas vezes eu tenho já cozidos, já vou pôr no frigorífico. Então acrescento sempre à frigideira. Alguns temperos, sal, pimenta, por exemplo, curcuma para dar cor, fica sempre muito, muito bem aqui. E quando já tenho assim os ingredientes todos que eu quero, não é? Isto é uma espécie de arroz chau-chau, entra o arroz, pode ir diretamente do congelador, por exemplo, se estiver assim em saquinho é muito fácil da gente tirá-lo do saco e acrescentar à frigideira. E depois no mínimo a gente vai aquecendo o arroz e vai misturando com os outros ingredientes e com o azeite e vai deixar tudo ali a fritar muito lentamente. Podemos terminar com ervas aromáticas picadas e fica um arroz frito muito, muito bom, que é muitas vezes também os nossos jantares. Estou a deixar-vos aqui algumas sugestões fáceis, baratas e de coisas que vocês podem ter no congelador e transformar aqui numas refeições bem apetitosas. Hoje mostrei-vos o meu frigorífico, deixei-vos aqui várias sugestões de receitas que vocês podem fazer em vossa casa, coisas que vos podem facilitar o vosso dia-a-dia, preparações que vocês podem ter no congelador então para ajudar.
Espero que tenha sido um vídeo útil, que vos agrade. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos assim. Não mostrar novamente o congelador, mas fazer vídeos assim com algumas sugestões destas receitas fáceis e práticas, por exemplo, de coisinhas que eu vou fazendo nos nossos jantares da semana. Digam-me cá em baixo se vocês gostavam de ver mais vídeos assim com receitas, pequenas receitas e fáceis para vos ajudar. Espero que tenham gostado, não se vão embora sem deixar aquele likezinho bom no vídeo e se são novos por cá, então subscrevam o canal e ativem o sininho, porque ativando as notificações vocês serão avisados sempre que houver um vídeo novo. Fiquem bem, um beijinho grande e obrigado por assistirem. Tchau!